One Piece é o anime mais político já lançado e eu posso provar. Mas antes de mais nada, curta esse vídeo, comenta, se inscreva no canal, faça toda essa burocracia aí pra gente estar crescendo o canal e pra gente estar conseguindo trazer mais conteúdo pra vocês. Um recadinho. Essa semana a gente vai estar lançando 3 vídeos. A gente vai estar lançando vídeo hoje, a gente vai estar lançando vídeo na quarta e na sexta, se eu não me engano, sexta ou sábado. Mas eu aviso vocês lá através da comunidade, então não deixem de acompanhar a nossa comunidade também. Mas é isso. Então bora lá pro vídeo e bora. Então, gente, One Piece é o anime mais político já lançado e eu posso estar aqui provando pra vocês o porquê que isso daí acontece e como que a obra ela se desenvolve para ser uma obra extremamente política. Basicamente, One Piece é uma obra onde tem um universo muito, mas muito bem elaborado. Por quê? Porque dentro do universo de One Piece a gente consegue ver uma separação dos poderes muito clara. Como assim uma separação dos poderes muito clara? Assim como no Brasil a gente tem uma tripartição dos poderes, onde o poder ele é dividido entre legislativo, executivo e judiciário, no One Piece a gente também tem uma repartição bem definida dos poderes, onde os poderes eles são definidos ali entre o governo mundial, são divididos entre os piratas, e também tinha os Shichibukais, que foram substituídos pelas armas tecnológicas ali do Vegapunk. Então sempre tem uma divisão de poderes ali rolando, uma divisão de poderes muito clara. Então, por que essa divisão de poderes e qual que é a função de poderes e qual que é a relação que isso daí tem com o universo politizado e mostrando por que o One Piece é uma obra extremamente inteligente. Basicamente, o One Piece ele leva em consideração muitos detalhes. Um detalhe muito importante da obra é que a obra ela leva em função a formação do estado social perante a luz de Hobbes. Por quê? Basicamente, o que o Hobbes já dizia e que o One Piece se apropria para estar utilizando dentro da obra. Hobbes ele alega que o homem ele criou o Estado sobre a ótica do Leviatã. O que isso daí quer dizer e só para deixar essa mensagem um pouco mais clara também para vocês. Basicamente, o Leviatã ele é um monstro marítimo que ele devora as cidades e que basicamente o Estado ele é esse monstro que acaba devorando ali as pessoas. Entretanto, esse monstro ele é tão grande e poderoso que ele também afasta os males externos e mantém ali uma certa proteção e uma certa segurança social. Basicamente, o que acontece? Quando as pessoas ali elas estão com medo, elas vão se aglomerando em cidades, essas cidades elas vão ficando mais protegidas. Por quê? Porque um bando de pessoas, essas pessoas elas podem ter armas, essas pessoas elas podem contratar pessoas poderosas ali para estar realizando a defesa delas, coisa que caso eles fossem uma unidade de pessoas, eles não conseguiriam fazer. E o One Piece ele deixa isso daí muito claro. Por quê? Porque a gente dentro do governo, dentro do One Piece a gente tem a Marinha, por exemplo. A Marinha ela é repleta de pessoas poderosas. E dependendo das pessoas que estiverem ou do tamanho das cidades, aquelas cidades elas são muito mais bem protegidas. Por exemplo, uma cidade muito grande, caso dê uma merda muito grande, eles podem estar convocando um vice-almirante, podem estar convocando um capitão de frota, dependendo da situação, podem até estar convocando um almirante. Então, a gente vê que conforme o aglomerado de pessoas ele é maior, o medo ele é maior, o medo ele é mais incessante, então eles conseguem convocar alguma coisa mais poderosa para estar utilizando, para estar combatendo esse medo. Então a Marinha, mesmo com muitas contradições e muitos nuances ali, muitas camadas envolvidas, eles ocupam essa função de Leviatã dentro do universo de One Piece para proteger dos males externos ali. Tá, então a gente entendeu que a gente tem um governo estabelecido, esse governo ele é detentor da força dentro do anime, e ele tem essa função social ali de estar protegendo ali os cidadãos. Isso daí por si só já é política pra caramba. Então a gente só tá começando aqui, o aprofundamento ele vai mais longe. Esse vídeo provavelmente vai ficar meio longuinho, então vamos se preparando. Além do governo, a gente tem um outro membro muito interessante dentro desse anime, que a gente não pode estar negando a função, a gente não pode estar deixando de falar, que são os próprios piratas. Os piratas, eles envolvem ali a obra basicamente envolvem tudo dentro da obra. Eles vão lá e são os antagonistas da obra, digamos assim. E também são os protagonistas, né? Tanto que a gente acompanha ali o grupinho do Chapéu de Palha. Mas qual que é a função do Estado? Qual que é a função dos piratas? Os piratas, eles exercem uma força paralela enfrentando ali o poder do Estado.
Basicamente, a gente escuta direto dentro do universo político que o poder, ele não deixa vácuos. Sempre quando tem um vácuo de poder, aquele espaço ele é ocupado. Dentro do universo de One Piece, isso daí não é diferente. A partir do momento que a Marinha ela não consegue ocupar e proteger todos os espaços do globo, membros muito poderosos e navegantes muito poderosos ali que encaram os sete mares, eles começam a ocupar esses espaços. A gente pode pensar, fazer uma associação, por exemplo, entre a Big Mom e o PCC no Brasil. O PCC no Brasil, ele ocupa muitas favelas ali que o Estado ele não tem acesso. Daí ele vai lá, leva de com maneira segurança para aqueles locais, leva infraestrutura para esses locais e logo eles começam a ocupar e tomar conta daqueles locais ali quase como se fosse uma cidade deles, um espaço deles, onde não tem onde eles não respondem à jurisdição do Estado. No universo de One Piece é bem parecido. Por quê? Porque a gente vê diversas ilhas ali que são comandadas por piratas. Por exemplo, a ilha dos piratas da Big Mom, ali, Holy Cake, aquele espaço é um espaço ali paralelo ao espaço do Estado. A Marinha não vai se meter lá em Holy Cake para querer implementar ali a sua ordem, a sua força. Isso daí vem tudo também com base na ideia do estado de formação social do Hobbes. Por quê? Porque aquele aglomerado de pessoas ali se juntaram e quando necessitaram convocar ali alguma coisa, veio os piratas da Big Mom, que são piratas extremamente poderosos, e começaram ali a fornecer aquela força de proteção ali para eles. Por isso que a gente escuta direto dentro do anime que as ilhas, elas são protegidas pelos piratas. Então, caso uma ilha seja invadida, a resposta vai ser dada por aquele pirata. Quase como o Luffy quando invadiu lá, quando o Luffy foi na Ilha dos Tritões ali resgatar aquele povo, a Big Mom queria dar uma resposta ao Luffy, uma resposta para ele. Por quê? Porque aquele território, ele era um território protegido pela Big Mom. Entretanto, ao Luffy perceber um vácuo de poder, começou a ocupar. Só que essa resposta, ela pode gerar uma guerra. Por quê? Porque acaba não tendo muita jurisdição, briga de poderes e tudo mais, isso daí vai evoluindo. Então, acontece muito disso daí. Os piratas, eles ocupam essa função de estar tomando conta dos estados paralelos, ali, os estados que não são bem ocupados pelo governo, que o governo não tem jurisdição. Fazendo aquela associação que eu já falei agora há pouco sobre uma favela do Brasil ali que é ocupada por uma facção. Então, sempre tenho essa mente na cabeça. Estado paralelo, estado ocupado por um poder ali, por um grupo poderoso que não responde ao Estado. E isso daí, o One Piece também trabalha muito bem. Mais um ponto mostrando que o One Piece é uma obra extremamente profunda, politicamente falando, e que precisa de sempre estar fazendo boas análises ali para estar entendendo melhor a obra. Um terceiro ponto ali que eu gosto de falar, que é o ponto econômico do anime. Por quê? Porque assim como na nossa sociedade, onde a gente vive um sistema capitalista, um sistema econômico, e esse sistema acaba sendo um sistema de trocas ali entre as pessoas, isso daí é muito importante ali, muitas pessoas botam isso daí num pedestal ali até acima do próprio nível de vida ou de segurança, e botam um nível econômico acima de tudo. Eu não considero isso, tanto por isso que eu coloquei aqui como último ponto aí pra gente estar trabalhando. Mas, levando em consideração, o One Piece também ele tem uma economia muito interessante. Por quê? Porque as pessoas dentro do universo de One Piece, elas transacionam, elas trocam produtos, elas compram, elas vendem, elas fazem de tudo ali com os produtos que elas querem, que elas produzem. Uma cidade vende para outra cidade, uma cidade vende tecnologia para outra cidade. Tipo, na temporada lá dos garimpeiros, que os garimpeiros poderiam fazer barcos para viajantes que vinham de outros locais e coisas do gênero. Então tem uma economia muito forte dentro do anime. E essa economia, assim como no nosso mundo real, essa economia ela tem nuances muito interessantes. Por quê? Porque dentro do One Piece também existem monopólios, por exemplo. Monopólios, o que são monopólios? Monopólios é basicamente quando uma instituição ela fica tão grande que acaba tomando conta e ditando os rumos daquela produção. Por exemplo, eu tenho um teclado de computador. Vou pegar um exemplo melhor. Eu tenho um computador aqui na minha casa e só eu produzo aqueles computadores. Então todo mundo vai comprar computador de mim. One Piece também trabalha com esse cenário. Por exemplo, a gente tem o grupo da Cross Guild ali, que é liderado pelo Bug. É um grupo que acaba lidando ali com artefatos que foram roubados de outras cidades, que são furtados de barcos e coisas do gênero. Então eles têm basicamente um monopólio ali um monopólio de produtos piratas e produtos ilegais dentro do universo do anime.
E como que eles conseguiam esse monopólio? Esse monopólio também ele é conquistado através de um nuance muito interessante. Por quê? Porque quando o universo de One Piece tem aquela questão de estados paralelos ali que são ocupados por piratas, quando muitos piratas poderosos se unem, eles formam um oligopólio. Eles conseguem colocar muito mais pressão para estar implementando ali suas ideias e tá montando ali suas facções e tá conseguindo obrigar que as pessoas consumam os produtos dele. Por quê? Porque não vai ter ninguém que consiga fazer frente para ele. Isso daí, a Cross Guild do Bug utiliza isso daí muito bem. Como que eles utilizam isso daí muito bem e por que que eles utilizam? Basicamente, quando tu coloca dois esses Chichibukais e utiliza um pirata que tem a fama de ser um pirata de um Yonkou, tu tá criando um poder paralelo extremamente poderoso que acaba sendo muito difícil ali de estar sendo enfrentado. Então, esse poder todo de fogo acaba servindo como uma analogia aos oligopólios no mundo. Quando a gente vê, tipo, um grupo com Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs e o carinha lá que veio do Facebook, Mark Zuckerberg, se unindo e demitindo em massas, colocando pressão no Estado para ter uma regulamentação melhor, para estar baixando salários e coisas do gênero, é um grupo muito poderoso e que está se articulando ali para estar cumprindo seus interesses. A Cross Guild dentro do nosso anime funciona mais ou menos parecido. Eles funcionam com essa lógica de oligopólio, eles funcionam com essa lógica de ter muito poder nas mãos deles e com isso conseguir encaminhar os futuros ali, o futuro que ele acha correto. Então, o One Piece até lida com os nuances do capitalismo, para vocês verem como que essa obra ela é completíssima. E um outro ponto muito interessante ali, que só pra gente ter encerrando o vídeo agora, que já tá ficando meio longo, a gente já trabalhou 3 cenários muito bons, diga-se de passagem. A gente trabalhou qual que era a função de segurança do Estado, qual que era a função dos estados paralelos ali que ocupam One Piece, e também a gente trabalhou um pouco do cenário econômico ali do anime. E por último ponto, é aquela questão de como que isso daí acontece, como que tu mantém o Leviatã controlado. O One Piece, ele mantém o Leviatã controlado, que são aquelas pessoas ali que vão se unindo para conquistar poderes maiores, chamando piratas mais poderosos ali para estar tomando conta e coisas do gênero. Eles mantêm essa situação toda com a ignorância do povo local. Por quê? Porque para essas pessoas muito poderosas conseguirem agir maquiavelicamente, conseguirem alçar seus interesses, por exemplo, dentro do One Piece a gente tem a corrida pelo One Piece, propriamente dito, eles conseguem estar alçando esse interesse e mantendo ali aquelas pessoas ignorantes. Muitas vezes eles eles conseguem controlar o quanto que vai de comida para aquelas pessoas, quantas guerras que esses povoados ali eles vão entrando e coisas do gênero. Isso daí vai conturbando muito aí aquela situação. Quando tu coloca aquelas pessoas submetidas num cenário caótico de subsobrevivência e coisas do gênero, aquelas pessoas elas tendem a aceitar qualquer coisa ali que são submetidas para ela. Por exemplo, quando o Crocodile estava em Alabasta, aquelas pessoas mesmo vivendo uma situação de subexistência, de subnutrição e subtudo, elas preferiam que o Crocodile estivesse lá do que eles não estivessem. Por quê? Porque caso o Crocodile não estivesse lá, aquelas pessoas elas não iam ter nada. Por que elas pensavam assim? Porque elas tinham essa mentalidade de escassez. Por quê? Porque o membro poderoso agia maquiavelicamente para aquelas pessoas ficarem em estado de escassez, e a partir do momento que aquelas pessoas ficavam em estado de escassez, aquelas pessoas elas aceitavam qualquer coisa ali que eram submetidas. Por quê? Porque é melhor ter um crocodile filha da mãe aí que tá prejudicando todo mundo do que não ter ele e poder vir centenas de filhas da mãe aí para estarem prejudicando o povo. Então, quando tu coloca a população nessa situação de vulnerabilidade extrema, de ignorância, de subnutrição, a população ali ela tende a aceitar qualquer governo ali que lhe é imposto, desde que aquele governo lhe proteja minimamente. E o One Piece também trabalha essa troca de uma maneira muito clara. Então, eu acho que esses daí são alguns pontos de por que o One Piece é o melhor anime político já criado. Por quê? Porque basicamente é um anime com complexas camadas e que tem nuances infinitos ali, caso tu vá acompanhando a obra. Já são mais de 1000 episódios, cada episódio ele é carregado com um peso político muito grande. Eu só tentei dar um aparato mais geral para vocês conseguirem olhar a obra e entenderem melhor algumas coisas ali que acontecem.
E eu acho que no mais é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido porque que One Piece é o melhor anime político já criado. Caso vocês não tenham entendido ou tenham alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Deem like nesse vídeo, comentem aí o que vocês acharam. E é isso. Compartilhem também aí nos amiguinhos, nos grupos de escola ou nos grupos da faculdade. Beijos, tchau, tchau.